Olá, turma! Esse é o último vídeo do nosso primeiro módulo de revisão. Eu peguei aqui algumas das questões da lista de questões que eu passei no vídeo anterior e nós vamos fazer uma análise comentada de algumas dessas questões. E com ele, nós vamos encerrar o primeiro módulo para dar continuidade aos nossos estudos com o módulo 2, que também vai ser um módulo que inicia com o módulo de revisão e depois segue para avançar no conteúdo, inclusive tratando de alguns temas que a gente ainda não tinha trabalhado em sala de aula antes que começasse a quarentena do Covid-19. Bem, vamos começar a analisar as questões. A primeira questão, ela diz o seguinte: a base da propriedade era comunitária. Logo, somente dessa forma seriam superadas as dificuldades decorrentes da precariedade dos instrumentos de trabalho. A superação das hordas ou tropas coletoras possibilitou a formação de novas coletividades, isto é, os clãs, nos quais os indivíduos estão unidos pelos laços de parentesco e dividem o fruto do trabalho de forma igualitária e com pouca possibilidade de acumulação de bens e de formação de propriedade privada, em função da pequena produção. O texto acima se refere ao modo de produção: letra A, mercantilista; letra B, primitivo; letra C, feudal; letra D, asiático e letra E, socialista. Bem, antes de analisar a questão, existem algumas alternativas que nós podemos descartar logo de imediato. O primeiro deles é a alternativa A. Como vocês viram, não existe um sistema de produção chamado de mercantilista. O mercantilismo foi uma das fases do capitalismo, o que veremos em aulas posteriores. E outra alternativa que nós podemos eliminar é o sistema de produção socialista, logo que esse não é alvo de estudo da gente neste momento. Então, a resposta para essa questão está entre as alternativas B, C e D. Quando vamos analisar uma questão de vestibular, uma questão de múltipla escolha, sempre temos que estar atento às palavras que eles nos dão no enunciado. E muitas dessas palavras aqui vão dar a gente elementos para descartar novas alternativas. Uma das que mais chamam a atenção é a palavra igualitária. Como nós podemos perceber em todos os modos de produção que estudamos hoje, somente um único modo de produção se baseava numa produção igualitária. E esse modo de produção não seria nem o sistema feudal, onde a gente tem uma sociedade baseada em classes sociais, onde os servos acabavam por sustentando todos os outros membros da sociedade, e nem o modo de produção asiático, que se caracterizava por uma sociedade onde a maior parte da população, formada por escravos e camponeses, sustentavam todas as outras classes sociais e também sustentavam o Estado. Então, somente com essa palavra, a gente já consegue deduzir que a alternativa seria B, ou seja, o sistema de produção primitivo. Mas, além disso, existem algumas outras palavras que nos ajudam a descobrir qual seria a alternativa dessa questão. A primeira delas era a pouca possibilidade de acumulação. Dentro do sistema primitivo não havia acumulação, já que não havia espaço para a produção de excedentes. Era uma produção voltada basicamente para a subsistência, então não havia muita produção de excedentes, então também não havia muita acumulação de bens. Na verdade, o principal bem que se existia era a própria terra, e essa terra era de uso comum de toda a sociedade. E além disso, não havia formação de propriedade privada, como vimos tanto na sociedade feudal como na sociedade que seguia os modos de produção asiático, ambas eram
baseadas em uma propriedade privada. No modo asiático, essa propriedade privada pertencia ao Estado. E no modo feudal, ele pertencia aos senhores feudais, ou seja, à nobreza aristocrática. Vamos passar para a próxima questão. A segunda questão diz o seguinte: sobre o modo de produção escravista. Então, nesse caso, estamos analisando um modo de produção específico, o modo de produção escravista. Indique quais as afirmações abaixo estão corretas. Primeira afirmação: no modo de produção escravista, o senhor tem propriedade tanto nos meios de produção como sobre o próprio escravo e a produção por ele criada. Essa primeira alternativa, de cara a gente vê que ela é verdadeira. Durante o modo de produção escravista, os escravos eram tanto o principal mão de obra de trabalho, como eles pertenciam ao senhor. O senhor tinha direito de vida e direito de morte sobre esses escravos. Então, o escravo era propriedade do seu senhor, além do que a terra e todos os instrumentos de trabalho também pertenciam a esse senhor. Já que a primeira alternativa é verdadeira, nós podemos eliminar a letra B, podemos também eliminar a letra C, que nenhuma delas... e também a letra E, porque nenhuma delas contém a afirmativa 1. A segunda afirmativa diz: filósofos como Platão e Aristóteles condenavam veementemente a escravidão como algo indigno da condição humana. Platão e Aristóteles são filósofos da Grécia Antiga. Durante aquele período, a maior parte dos filósofos também faziam parte da classe aristocrática. Eram, em sua maioria, pessoas que não trabalhavam nas atividades produtivas, tendo chamado tempo de ócio, ou seja, tinham tempo para realizar outras atividades, como, por exemplo, a filosofia. E naquele período, a escravidão era para essas sociedades algo extremamente comum. Uma coisa que eu não ressaltei para vocês é que a escravidão durante o modo de produção escravista, ela é muito diferente da escravidão ocorrida dentro do capitalismo, por exemplo, aqui no Brasil, que era uma escravidão baseada na cor. Essa escravidão, como a gente viu, era baseada em dívidas ou se você era prisioneiro de guerra. Então você poderia ser branco, você poderia ser negro ou de outra etnia. Mas para aquelas pessoas isso era extremamente comum. Então Platão e Aristóteles provavelmente também tiveram escravos e foram sustentados pelo trabalho desses escravos. Então isso significa que essa afirmação é falsa. Então podemos eliminar a letra A também, que diz que 1 e 2 é verdadeira, e já temos como resposta a letra D. Mas vamos analisar as últimas afirmações. Embora inicialmente os gregos usassem como mão de obra predominante a escravidão, à medida que criaram uma sociedade democrática, essa instituição foi completamente abolida. Por que essa alternativa também é incorreta? Porque uma das características da democracia grega é que ela não era voltada para todos, nem todos eram considerados como cidadãos. E logo os escravos, os camponeses e a maior parte da população não participavam da política. Então, durante o período democrático que se restringiu a algumas das cidades gregas, como por exemplo a cidade de Atenas, a escravidão continuava sendo a base da produção daquelas cidades. A quarta afirmação diz o seguinte: o trabalho escravo estimulava a atividade produtiva e o progresso tecnológico, contribuindo para o constante desenvolvimento da economia. Por que essa afirmação também está incorreta? Como você tinha um uso muito intenso da mão de obra escrava, e essa mão de obra escrava se encontrava em abundância, principalmente durante o Império Romano, eles não tinham necessidade de investir em desenvolvimento tecnológico, em máquinas, para realizar uma atividade que era realizada pelos escravos. Se você tinha uma atividade extremamente penosa, bastava você aumentar o número de escravos que iriam realizar aquela atividade, como, por exemplo, a construção de um aqueduto, a construção de um templo
ou mesmo de uma estrada. Então, o trabalho escravo ele não estimulava o progresso tecnológico, não estimulava a atividade produtiva, porque não havia necessidade de você investir em máquinas para realizar um trabalho se você tinha fartura de mão de obra escrava, fartura de escravos para realizar essa atividade. Então, a resposta para essa questão seria a alternativa D, sendo que tanto a afirmação 3 como a afirmação 4 são também falsas, sendo a única verdadeira a afirmação 1. A terceira questão é da Unip, e ela fala especificamente sobre o sistema feudal, o feudalismo. O feudalismo, A, deve ser definido como um regime político centralizado. B, foi um sistema caracterizado pelo trabalho servil. C, surgiu como consequência da crise do modo de produção asiático. D, entrou em crise após o surgimento do comércio. Ou E, apresentava uma considerável mobilidade social. Observe que essa questão ela não nos diz se ela quer a afirmação correta ou se ela quer uma afirmação incorreta. Então, isso exige da gente que nós analisemos cada uma das alternativas para saber se a maioria delas são verdadeiras ou se a maioria delas são falsas. De acordo com o que nós percebemos, é que nós saberemos qual é a alternativa correta. Então, vamos analisar cada uma dessas alternativas separadamente. A primeira alternativa diz que o feudalismo era um regime centralizado. Essa daqui é a palavra que mostra que a afirmação A é falsa. A principal característica do feudalismo em relação a questões políticas era justamente a sua descentralização. Então, nós começamos com a primeira alternativa sendo incorreta. A segunda alternativa diz o seguinte: o feudalismo foi um sistema caracterizado pelo trabalho servil. Essa aqui nós sabemos que é verdadeira. A base da produção dentro do feudalismo era o trabalho dos servos. A letra C já vai dizer que surgiu como consequência da crise do modo de produção asiático. Na verdade, o modo de produção asiático ele aconteceu tanto antes como durante e também depois do feudalismo, porém em lugares diferentes. Antes nós tivemos esse modo de produção feita pelos egípcios, feita pelos mesopotâmios, pelos indianos. Durante, nós encontramos ele, por exemplo, no Império Chinês, e após o feudalismo ele também foi encontrado nas civilizações americanas, como os Incas e os Astecas. Então, o feudalismo ele não está diretamente ligado ao modo de produção asiático, a uma decadência desse modo de produção. Como nós vimos, ele está ligado à decadência do Império Romano, com as invasões dos povos bárbaros, o que faz da afirmação da letra C também incorreta. Letra D. Entrou em crise após o surgimento do comércio. Essa é uma afirmação que nós podemos levar em consideração como sendo uma afirmação próxima da verdade. Realmente, o surgimento do comércio é um dos pontos, uma das características do período em que o feudalismo começa a entrar em decadência. Mas aqui a gente tem uma palavra que é uma palavra um tanto deslocada desse entendimento que nós temos, que é a palavra surgimento. O comércio já existia antes do feudalismo, e ele não deixou de existir, ele deixou de ser uma atividade predominante. Ele foi enfraquecido, quase desapareceu. Mas não foi durante o feudalismo que aconteceu o surgimento do comércio. O comércio surge ainda no período do Neolítico, na pré-história. O que vai estar ligado à decadência do feudalismo é um ressurgimento do comércio. E além disso, não é somente o ressurgimento do comércio sozinho
que vai explicar a crise do feudalismo. Você também tem o renascimento urbano, o surgimento de uma nova classe social, que é a burguesia, a relação conflituosa dessa classe social com a nobreza, e todos esses fatores vão dar, e também a forma como essa classe social realizava suas atividades produtivas, e isso tudo vai dar origem a um novo sistema que é o que a gente chama de capitalismo. Então essa afirmação aqui também nós podemos considerá-la como falsa. A última afirmação diz o seguinte: apresentava uma considerável mobilidade social. Durante o feudalismo não havia muita mobilidade social. E por que não? Porque quando você nascia numa classe social, você faria parte dessa classe social pelo resto da sua vida. Então não havia mobilidade social com grande facilidade. Era difícil você mudar de classe social. E quase sempre você só tinha essa mudança se por acaso você se tornasse membro da Igreja Católica. Mas, em geral, aqueles membros que vinham de famílias da nobreza ocupavam os cargos de maior importância, era o chamado alto clero. E aqueles que vinham de camadas sociais mais pobres, no caso vinham da classe dos servos, em geral se tornavam do baixo clero, ocupando cargos de menor importância. Então a letra E também é falsa, fazendo com que a alternativa correta seja a letra B. A quarta questão diz o seguinte: na Grécia e Roma antiga, cerca de 80% da população era formada de: letra A, servos coletivos que pagavam taxas ao governo em forma de trabalho e de produto. Letra B, trabalhadores livres, os plebeus, que inclusive ganhavam salários pelo seu trabalho. Letra C, escravos oriundos exclusivamente das guerras de conquista. Letra D, pequenos proprietários rurais formando uma sociedade bastante igualitária. Letra E, escravos que tinham diferentes origens, do comércio, das guerras e até mesmo da escravidão por dívida. A letra A, ela se encontra errada primeiramente por falar em servos. O que a gente tinha na Grécia e em Roma não eram situações de servidão, mas de escravidão. Então, o que você tinha na Grécia eram escravos e não servos. Além disso, os escravos eles não eram coletivos, porque eles eram propriedades dos senhores, diferente dos escravos e dos servos presentes lá no modo de produção asiático, que eles sim trabalhavam para o Estado, serviam ao Estado, poderiam ser considerados como coletivos. Então nós podemos dizer que por conta dessas duas palavras, a letra A é uma afirmação falsa. A letra B diz o seguinte: trabalhadores livres, os plebeus que inclusive ganhavam salário pelo seu trabalho. Ele fala de 80% da população, o que significa que era a maioria da população. Lembrando que o modo de produção que existia em Grécia e Roma era um modo de produção escravista, e que além de ser um modo de produção escravista, os escravos eram a base de toda essa produção, logo quem seria a maior parte da população, esses 80%, seriam os escravos e não trabalhadores livres, o que faz com que a alternativa B também seja incorreta. Letra C. Escravos oriundos exclusivamente das guerras de conquista. Pela nossa análise anterior, essa alternativa talvez estaria correta por se referir aos escravos. Porém, ele diz uma coisa, ele diz que são exclusivamente oriundos das guerras de conquista. Uma coisa que eu ensino a vocês é que sempre duvide de palavras extremas, como a palavra exclusivamente, que significa dizer que nenhum outro elemento faz parte do conjunto. Essas normalmente são alternativas que estão incorretas, e é o caso aqui. Como vimos, os escravos eles eram oriundos tanto de prisioneiros de guerra, como também estavam ligados à escravidão por dívidas, o que faz também da letra C uma alternativa incorreta. A letra D, pequenos proprietários rurais formando uma sociedade bastante igualitária. Bem,
essa afirmação ela também está incorreta, porque como nós analisamos, 80% da população grega e romana seria formada por escravos. Então, não seriam os pequenos proprietários rurais. Ainda mais que os escravos não podiam ter propriedade. Então, a alternativa correta seria a letra E. Escravos que tinham diferentes origens do comércio, das guerras e até mesmo da escravidão por dívida. Bem, agora vamos para a última questão. A quinta questão diz o seguinte: sobre o modo de produção asiático, podemos afirmar que, primeiro, a base econômica era a agricultura praticada por camponeses presos à terra, que viviam no regime de servidão coletiva e pagavam os impostos sobre a forma de produtos ou trabalhos nas obras públicas. Segundo, existia uma parcela considerável da população formada por escravos obtidos entre os prisioneiros de guerra ou nas atividades comerciais. Terceiro, caracteriza as primeiras civilizações surgidas no Ocidente, como a dos gregos e romanos. Quarto, o Estado, além de intervir diretamente no controle da produção e na sua distribuição, controlando inclusive as práticas comerciais, se apropriava do excedente agrícola, distribuindo-o entre a nobreza governante, sacerdotes e guerreiros. Bem, essa questão ela vai analisar o modo de produção asiático, que, como vimos, foram aqueles que surgiram nas sociedades egípcia, chinesa, asteca, inca e também na sociedade dos mesopotâmios. Como essa é uma questão que diz o que podemos afirmar, então significa que o que é relevante para a gente são as afirmativas corretas. Então vamos analisar cada uma dessas alternativas e, de acordo com o que a gente encontrar de falso, podemos ir eliminando algumas alternativas. Vamos lá. A primeira afirmativa diz o seguinte: a base econômica era a agricultura. Como vimos, o modo de produção asiático ele foi típico de algumas civilizações muito vastas, mas que não eram civilizações industrializadas. Eram civilizações onde a atividade agrícola era extremamente importante e também era a base da economia. É óbvio que essas sociedades elas também eram comerciárias, mas o comércio não tinha tanta relevância quanto a agricultura, que era o que mantinha essas sociedades. E essa agricultura era praticada pelos camponeses presos à terra, realmente. Os camponeses nas sociedades que adotavam esse modo de produção, eles eram submetidos a um tipo de servidão coletiva. Viviam na servidão coletiva e pagavam ao Estado impostos sobre a forma de produtos ou trabalho nas obras públicas. Como vimos na última aula, esses servos, além de terem que entregar parte do que produzia como impostos para o Estado, ou seja, para o imperador, mas também eram forçados, principalmente no período de intersafra, a trabalharem nas obras públicas. Então podemos dizer que nada na afirmação 1 é incorreto, então podemos dizer que ela é verdadeira. Se a 1 é verdadeira, podemos eliminar a B, que diz que somente 2 e 3 estão corretas. Podemos eliminar a C, que diz que apenas 3 e 4 são corretas. E também podemos eliminar a letra D, que afirma que somente 2, 3 e 4 estão corretas. Então aí agora ficamos entre a afirmativa A e a afirmativa D. A segunda afirmativa diz: existe uma parcela considerável da população formada por escravos obtidos entre prisioneiros de guerra ou nas atividades comerciais. Assim como a sociedade que adotava o modo de produção escravista, os escravos do modo de produção asiático também eram normalmente prisioneiros de guerra. E quando isso não era o caso, normalmente eram pessoas que haviam sido comercializadas como escravos, sejam por dívidas ou até mesmo pessoas que eram capturadas por grupos de outras comunidades, de outras sociedades e que eram vendidos como escravos. Então também podemos dizer que a afirmativa 2 é verdadeira. E nisso não podemos eliminar mais nenhuma alternativa. Vamos continuar analisando. A terceira afirmativa diz o seguinte: caracteriza as primeiras civilizações surgidas no Ocidente.
como a dos gregos e romanos. Bem, se formos analisar a maior parte das sociedades que adotaram o modo de produção asiático, não estavam localizados no Ocidente. É tanto que esse modo de produção é também chamado de modo de produção oriental. Com exceção de quem? Dos astecas e também dos incas, que foram sociedades americanas pré-colombianas. Porém, nem astecas nem incas tiveram seu aflorescimento de suas civilizações durante a antiguidade. Então, só do começo da afirmação já nos mostra que existe algo errado. E isso se confirma quando ela encerra dizendo que era a sociedade dos gregos e dos romanos, que, como estudamos, eram sociedades que adotavam um modo de produção escravista. Somente com isso a gente já consegue eliminar também a letra A e descobrimos que a resposta correta seria a letra D. Mas vamos analisar a última alternativa, a última afirmação, para analisar por que a letra D está correta. Quarto, o Estado, além de intervir diretamente no controle da produção e na sua distribuição, controlando, inclusive, as práticas comerciais, se apropriava do excedente agrícola, distribuindo-o entre a nobreza governante, sacerdotes e guerreiros. Realmente, está tudo correto. O Estado, que era representado pelo poder do imperador, ele cobrava dos camponeses tributos em produtos que eles produziam da terra, e esses tributos eram distribuídos pela nobreza, já que a nobreza ela não era detentora da terra. O Estado era o único detentor da terra. A terra era uma propriedade privada do Estado. As classes nobres não eram detentoras de terras, elas não possuíam propriedade privada e se sustentavam daqueles recursos do Estado que eram distribuídos entre eles. Então, realmente, a alternativa 4 também era correta. Bem, com isso nós encerramos a análise das questões, né? Deixo aqui para vocês o gabarito completo da lista de atividades que eu passei no último vídeo. Como vocês podem observar, eu tive um pequeno erro de digitação durante a formulação da lista, e a lista não tem questão 4. Então, para manter a ordem e facilitar quando vocês estiverem fazendo a correção, eu coloquei as alternativas com a numeração seguindo a lista de atividades. Bem, gente, por hoje é só, né? Eu finalizo essa aula, como sempre, trazendo mais uma ilustração para vocês. Dessa vez eu trago a ilustração do Pacu Jawi, que é uma corrida tradicional de touros que acontece em Sumatra Ocidental, na Indonésia. Assim nós encerramos esse primeiro módulo de revisão e na próxima aula nós vamos ter o começo do nosso segundo módulo de revisão, já trabalhando com as características do sistema capitalista. Muito obrigado e até a próxima.